Bom, gente, vamos seguir repercutindo então esse avanço na tratativa da exploração do petróleo na margem equatorial. A gente conversa agora com Henrico Cozzolino, head de análise da Levante. Tudo bem, Henrico? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Quero ouvir a avaliação que vocês fazem diante dessa expectativa. A gente já falou agora um pouco sobre essa empolgação por parte da Petrobras, até de parte do governo. Como é que vocês estão acompanhando aí por parte da Levante? Olha, Muriel, um passo positivo, né? Um avanço aí, mais uma etapa, né, rigorosa de exigências ali do IBAMA, que obviamente cada vez mais correta nessa preocupação com o meio ambiente e, obviamente, a Petrobras está atento a isso, né? Está atento ao valor disso para o acionista. Rapidamente, né? Está vendo a programação de vocês, rebater um pouco das críticas, né? Do presidente Lula ao falar sobre lenga-lenga do IBAMA, né? Esse discurso simplesmente em criticar um órgão técnico, né? Que tem exigido um processo extremamente rigoroso, né? E a Petrobras tem, obviamente, atendido, né? Tem uma preocupação em se atender. Eu acho que não facilita muito, né? Então, quando a gente está em eventos aí de mercado lá fora, né? O gringo sempre me pergunta, né? Por que aconteceu isso com a Petro? Por que a Petro está descontada? E a gente vê, né? Até uma queda do Brent, se a gente pegar índices aí do Dow Jones Index, Brent, né? Petróleo caindo há muito tempo e Petrobras subindo aí 100, 180%, dependendo do período que você pega, né? Então, sai até desse racional exclusivo de petróleo e acho que é uma declaração, né? Por um lado, ruim, traz esse viés, obviamente, de volatilidade e incerteza, mas, por um lado, a própria Magda, né, tem avançado, tem comemorado e hoje as ações, pelo menos, sobem um pouco aí com mais avanços, né, a mais uma etapa aí rigorosa e importante do IBAMA. Agora há pouco, Henrico, com o Pedro Duran sobre os desafios, né? Para além dos desafios ambientais, existem muitas questões que a gente ainda não sabe o quanto de petróleo pode ser encontrado, pode ser explorado exatamente. Queria que você listasse para a gente de que forma que vocês estão avaliando esses desafios e, principalmente, o que pode acontecer se tudo der certo, que é a grande expectativa. Perfeito. Bom, sempre tem, né? Tem diversos riscos aí na exploração de petróleo. Um deles, obviamente, é o ambiental que a gente estava falando aqui. O outro ponto importante, né? Vai furar e vai achar petróleo, né? Grande probabilidade que sim, né? Vale lembrar que a margem equatorial, né, cobre 5 bacias. Uma dessas é a do Amapá ao Rio Grande do Norte. Tem sucesso, né, prévio ali na bacia de Campos, outras bacias, né, de mesma complexidade ou complexidade muito semelhante de exploração, tem a questão da produção na Guiana e tem o know-how, obviamente, da Petrobras, que já furou mais de 700 poços aí, né, operantes e com sucesso, com risco, né, de impacto ambiental mínimo, né? Então tem ninguém melhor do que a Petrobras no final das contas, né? Todo o corpo técnico para fazer isso e na bacia ali, né? Nas proximidades com Guiana Francesa, Suriname, já com bastante sucesso e muito menos rigor, né? Não vamos nem colocar ali do rigor técnico, inclusive da próxima fase, né? Que tem 400 pessoas em teste, helicópteros, caminhões, tudo um ambiente logístico ainda que a Petrobras tenho a convicção de que vai conseguir atender às exigências e, obviamente, extrair, né, um potencial ali de 9 milhões de barris, né, que é o esperado, divulgado pela companhia. É importante destacar que no plano de investimento da companhia, né, do 2025 a 2029, plano de investimento, 40% do investimento, né, para essa região, né? Então, são 3 bilhões, arredondando aqui, para a região norte e nordeste, sendo que os outros 40% são regiões sudeste, ou seja, 80% do investimento nessas duas regiões em águas profundas, né? Então, são 3 bilhões de investimento e que, se a gente seguir o histórico, né, inclusive aquilo que já foi feito pela Petrobras, né, a chance de encontrar petróleo ser um procedimento ambiental que vai reduzir pegada de carbono, né, é importante destacar, a companhia está atenta à transformação energética, né, e não dá para a gente clicar, né, mudar tudo do petróleo para uma energia sustentável. Esse projeto é muito importante, inclusive, para reduzir pegada de carbono e para continuar num processo que é de longo prazo dessa transição energética. A companhia está atenta
a isso e está investindo, não à toa, um caminhão de dinheiro aí até 29 na margem equatorial. Perfeito. Eu queria até entender de que forma que a gente pode garantir que os benefícios que podem ser gerados por esse movimento possa realmente ser bem distribuído entre a população, entre governo de modo geral, porque a gente quer todo mundo, né, no fim das contas, ser beneficiado com isso. A gente sabe que o nosso país tem esse cenário de ser beneficiado e é por isso que a gente está acompanhando esse movimento por parte da Petrobras e do governo, aparentemente. Aí eu queria saber a sua percepção, assim, desse cenário, de que forma que mesmo a população pode cobrar que realmente aconteça uma distribuição da forma correta, como tem que ser mesmo. Excelente. Eu acho, né, que muitas vezes aqui é uma opinião pessoal até minha, né, Muriel? A gente acaba atacando a gente, enfim, né, atacando sem conhecimento de causa, né? Então coloca a Petrobras como vilã por explorar petróleo, né? Enquanto que o know-how da companhia é explorar petróleo de uma maneira, né, sustentável, pensar nesse projeto de transição energética e não é simplesmente culpando a Petrobras, né, ou inibindo, dificultando, né, muitas vezes com novas legislações ou legislações não tão claras, como se ela fosse a culpada pelo preço da gasolina ou por isso não voltar em benefício, né? Assisti a vocês também mais cedo comentando sobre a aprovação, né, do PL, o novo marco legal ali, né, de sustentabilidade, enfim, né, licenciamento ambiental. Uma das coisas que trava muito, né, o investimento, esse recurso voltar para a população, é você ter aquilo que a gente teve até hoje, né, que não tinha sido aprovado, que é uma clareza do que precisa ser feito, quando precisa ser feito, quem precisa aprovar, qual que é o prazo de aprovação, seja de projetos menores, inclusive, até, né, não tão complexos quanto o da Petrobras, né? Então, esse atraso muitas vezes vem da legislação, vem da gente, enquanto eleitor, né, não cobrar os derivados daí. O que a Petrobras sabe fazer, explorar petróleo e tem que explorar com segurança, com fiscalização para transferência energética, né? Simplesmente bloquear, né, ou fazer o ruído que o IBAMA só pensa no meio ambiente ou que não faz a função direita, né, porque tem os dois lados, né, a mesma crítica para os dois lados, né, do mesmo instituto, é o que falta, né, para a gente ter preço de combustível mais baixo, uma mudança, né, da base energética mais rápida, né, desenvolvimento de tecnologia. Então, tudo isso que a Petrobras está fazendo está alinhado com o Acordo de Paris, né? A gente não precisa falar de potências e países de primeiro mundo que não assinaram o Acordo de Paris, que destruíram florestas, causaram danos ambientais, onde a Petrobras paga as multas por isso, né, também, onde a Petrobras cumpre as exigências técnicas. A gente tem que discutir as leis que facilitem, né, que de fato a gente possa cobrar, né, ninguém quer um desastre ambiental, nem mesmo a Petrobras, isso é ruim para o valor da companhia, né, mas que a gente possa, né, facilitar ou ter clareza, né, no que é necessário fazer de fato, quais são as exigências, né? Na Guiana não teve o tanto de exigência ambiental que está tendo para a Petro, né? Em outras petrolíferas do mundo a gente não pegou um processo tão complexo, né, de aprovação e exigências como a Petrobras está tendo que passar. Então, quando eu falo com os gringos lá fora, o porquê de Petrobras descontada, um pouco é isso, né? Às vezes falta clareza do que a Petrobras vai enfrentar ao longo do processo. Estamos numa última etapa e eu acho que isso volta em benefício para a população também do Brasil. Veremos, então. Henrique Cozzolino, Head de Análise da Levante, obrigada mais uma vez pela presença. Volte sempre aqui. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigada. Bom dia para você também.